Você já deve ter ouvido falar ou visto notícias de empresa X captou tantos milhões, empresa B captou tantos bilhões. E na prática, o que isso significa? Se você já conhece sobre investimentos em startup e quer saber um pouco mais, ou se você não conhece nada sobre o assunto, fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar como funciona investimentos em startups e como foi a minha experiência com a minha startup. Antes da gente começar a falar dos tipos de investimento, a gente precisa entender o que é um investimento de fato. E de forma bem clara e simples, um investimento nada mais é do que um empréstimo com garantia futura. Garantia futura no quê? De que o seu negócio vai dar certo e a porcentagem adquirida naquele investimento vai se pagar. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando você quer comprar um carro ou quer comprar um imóvel, você vai até o banco e você não tem o valor total para comprar aquele imóvel ou aquele carro. Então você faz um empréstimo, que é um financiamento, como a gente chama popularmente. Esse financiamento, ele tem como garantia o bem, o imóvel ou o carro, que está sendo comprado. Logo, se você não realizar o pagamento daquele financiamento em dia, daquele empréstimo, o banco irá ter o imóvel ou o carro com uma garantia. Nos investimentos, funciona de forma similar. Como funciona? Quando você vai receber um investimento, o investidor vai negociar com você e aí você vai dizer, olha, são 100 mil reais por 5% da minha empresa. O investidor ele vai analisar o risco e o potencial de crescimento da sua empresa e ele vai dizer, muito bem, hoje eu vou investir 100 mil reais por 5% da sua empresa, mas no futuro ele espera que esses mesmos 5% valham mais. Pode ser que eles valham 300 mil, 500 mil ou até 1 milhão de reais, ou pode ser que não valha nada, porque a sua empresa acabou dando certo e ela quebrou no meio do caminho. Então, o investimento, ele é esse empréstimo com garantia no futuro de que sua empresa vai dar certo e com risco para quem investe, com risco para quem empresta, que pode valer menos do que é o esperado ou pode ser que não valha nada. Quando vamos falar de tipo de investimento, a gente começa com um investimento que pelo menos 99,999% de todas as empresas começam, que é o bootstrap. E o que é o bootstrap? É simplesmente o capital próprio dos investidores sendo colocado ali para dar início à empresa. Então, você vai, pega o dinheiro que você tem guardado e começa o seu negócio. Isso é bootstrap. E a gente tem exemplos de empresas no Brasil que são marcas grandes e consolidadas hoje, como a Insider Store, que começaram e se mantêm até hoje com investimento bootstrap sem necessidade de investidores. Então o investimento inicial dos fundadores foi 100 mil reais e com esse investimento inicial eles conseguiram colocar a empresa de pé, fizeram o bootstrap ali do dinheiro girando e a empresa começou a se pagar logo depois de um tempo. Então esse é um exemplo de bootstrap e é o que todas as empresas começam em sua maioria. No início da sua empresa, também existe um outro tipo de investimento que pode acontecer, que é o pré-seed. O pré-seed é aquele dinheiro que vai ser colocado na sua empresa por um investidor para que você consiga fazer o seu MVP e fazer a validação do seu projeto no mercado. O MVP é o mínimo produto viável. Então, esse produto é o mais barato possível e o mais simples possível para que a sua tese do produto seja validada no mercado. Através desse pré-seed é o dinheiro utilizado para que faça isso. Após o pré-seed, nós também temos o seed, que é o quê? É um investimento que é utilizado para fazer a estrutura inicial da empresa. Porque a partir do momento que o seu projeto foi validado, ele começou a ter algum tipo de faturamento e você precisa montar uma estrutura com processos gerenciais, entre outras coisas que são necessárias para uma empresa, o seed vem para dar essa base para a estrutura da sua empresa. Então, esse é o investimento seed. Além disso, no começo da startup, a gente também tem o investimento anjo. E qual é a diferença do investimento anjo para os outros dois tipos de investimento que nós falamos aqui? É que o investimento anjo, ele vem acompanhado não somente do dinheiro, mas ele também vem acompanhado da mentoria do investidor que está fazendo o investimento. Logo, é o que a gente chama de smart money. Smart money é esse investimento que acontece junto da mentoria do investidor, mostrando o seu networking, te apresentando com pessoas que já tiveram startups e que cresceram e que foram um sucesso, e que vão te ajudar e te mentorar nesse caminho a tomar as melhores decisões no processo de construção da sua empresa. Além disso, esse é o momento mais propenso para os 3 Fs: Family, Friends and Fools. O que é isso?
É um termo utilizado para que, no começo dessa startup, pessoas que confiam em você são as pessoas que vão acabar colocando dinheiro ali, que é a família, os amigos e os tolos, né? As pessoas ali que não sabem muito bem onde estão se metendo, mas é só para dizer que nesse começo qualquer tipo de pessoa pode investir e pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, esse é o Family, Friends and Fools, que são os 3 Fs, pode ser que você ouça isso em outro lugar. Avançando nos tipos de investimento, nós também temos as aceleradoras e incubadoras, que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Uma das mais famosas de São Paulo que a gente conhece é o Cubo do Itaú, que é uma aceleradora que pertence ao Banco Itaú. E o que são as aceleradoras e incubadoras? São empresas profissionais que têm como um modelo de negócio impulsionar startups para que elas escalem mais rápido no mercado. Como? Elas vão te dar mentoria, elas vão te dar financiamento e todo o network e infraestrutura necessária para que a sua empresa se desenvolva dentro do negócio proposto. Então, muitas incubadoras vão até empresas ou elas abrem processos seletivos para startups que queiram fazer parte do ecossistema, negociam um equity. E o que é o equity? O equity é uma porcentagem da empresa baseado em metas ou até mesmo sem nenhum tipo de meta. Você negocia um equity em torno desse investimento. Ou seja, 10% em torno de 500 mil investimentos do Cubo do Itaú. Isso é uma negociação baseada em equity, que é a porcentagem da sua empresa. Essas incubadoras vão fazer um trabalho todo de mentorização, de criação de processos, de estruturação da sua empresa e vão te apresentar as pessoas certas para que você consiga escalar dentro do seu nicho de mercado. Além disso, a gente tem as Venture Capitals, que são fundos de investimento focado em investir dinheiro e ter o retorno baseado em startups. Ou seja, você tem fundos de investimento de ações, fundos imobiliários e diversos outros tipos de investimento. Esses fundos, os Venture Capitals, são fundos focados em investimento em startups e em retorno monetário dessas startups. É um tipo de investimento muito profissional e acontece somente em níveis bem altos de investimento e geralmente são sempre negociados em dólar, porque a maioria das sedes desses fundos de investimentos ficam fora do país ou em diversas áreas do mundo e o dólar é a moeda comum para esse tipo de negociação. Além disso, você tem um terceiro tipo de investimento dentro dessa categoria, que é o Equity Crowdfunding. O que é o Equity Crowdfunding? É uma plataforma que funciona como se fosse uma bolsa de valores privada, mas ela fornece acesso a pessoas físicas que podem investir no seu projeto, na sua empresa, de maneira particular, regida por um contrato de investimentos, e em troca elas vão ganhar porcentagens. Equity Crowdfunding vem do termo de crowdfunding, que nada mais é do que financiamento coletivo. Então é um grupo de pessoas que estão financiando um projeto, e aí Equity Crowdfunding porque essas pessoas estão financiando esse projeto em trocas de porcentagem. No Brasil, a gente tem uma empresa que faz algo parecido, que é a B4All. A B4All tem um modelo de negócio marcado por criar um mercado interno, um ecossistema interno deles de investimento, focado na tecnologia blockchain para poder assegurar os tokens de cada um das transações. Então, quando você vai lá numa empresa que está no ecossistema da B4All e pela plataforma da B4All você investe um valor numa daquelas empresas, você vai receber um token e esse token representa a sua porcentagem naquela empresa. A partir do momento que essa empresa parte para um IPO, o seu token vai ser convertido em ações daquela empresa dentro do ecossistema da B4All. Vale lembrar que essas não são as únicas formas de investimento que existem. Existem muitas outras e dependendo do nicho de negócio que a sua empresa está localizada, ainda podem existir outros tipos de investimento. Mas o mais importante é entender qual o momento da sua startup para receber um investimento e entender se a sua startup realmente precisa de investimento. Como a gente já viu aqui, existem empresas que nem precisaram de investimento para crescer. E, de fato, empresas que não precisam de investimento para crescer, elas têm suas vantagens e desvantagens. A primeira é que pode ser que ela leve mais tempo para crescer, mas a vantagem é que ela não deve satisfações a investidores, porque você precisa prestar conta aos seus investidores sobre como que está indo o investimento deles e como a empresa está indo. E também, em contra, é uma empresa que ela não vai escalar tão rápido, porque ela tem ela precisa de um pouco mais de tempo para crescer. As empresas que recebem investimento, elas já têm uma carga de responsabilidade muito maior, porque elas precisam ter um plano bem claro e bem consistente do que elas vão fazer com aquele dinheiro. Mais vale uma empresa que não recebeu investimento, mas conseguiu se consolidar no mercado, do que uma empresa que recebeu milhões em investimentos e acabou que não conseguiu se consolidar.
Então, vai olhar para o investimento desse prisma para entender se o investimento ele é uma boa métrica para o sucesso da sua empresa ou não. É claro que uma empresa que recebe investimentos é bem vista porque as pessoas estão acreditando no futuro daquela empresa e no trabalho das pessoas que estão ali. Mas também vale lembrar que a carga e a responsabilidade dos fundadores e das pessoas que estão administrando essa empresa acaba sendo muito maior, principalmente em momentos de crise. Uma das principais coisas que eu posso dizer para vocês sobre a minha experiência com investimentos em startup e como eu recebi investimentos na minha empresa foi que a gente precisa ter os termos do contrato muito bem acertados. O contrato, ele é o principal documento que você tem sobre o investimento que foi feito na sua empresa e que protege tanto quem está recebendo investimento e tanto quem está investindo, porque ele dá garantias, direitos e deveres para ambas as partes. Então é muito importante você ter um contrato bem escrito. E aí, nesse momento, contrato de ChatGPT não vai ser uma boa. É importante ir atrás de escritórios especializados, como foi o meu caso, para que eles possam cuidar dessa parte e redigir um contrato que seja bom para ambas as partes. E é lógico que a parte que está investindo, ela também vai fazer o dever de casa dela. Com certeza ela vai ter uma assessoria e vão ter pessoas ali cuidando para ler esse contrato e garantir os direitos para esse investidor. Quando um investidor vai realizar um aporte na sua empresa, ele vai perguntar muitas coisas. Ele vai querer saber qual é o plano que você tem para o crescimento da empresa, qual é o faturamento atual da sua empresa, porque existem investidores que investem em empresas sem faturamento, mas é um grupo de investidores muito pequeno e muito seleto, de investidores anjos, que realmente investem no projeto desde o início. A maioria dos investidores esperam pelo menos um mínimo de faturamento ou uma projeção de faturamento bem concreta e real dos próximos meses. Vão perguntar a saúde da empresa e, o mais importante, o quão comprometido o fundador está com o projeto. Se você é um fundador que tem a sua empresa como part-time, dificilmente alguém vai confiar em você para lidar com a empresa e com o dinheiro. Porque eles exigem e eles esperam que você tenha uma dedicação total e exclusiva para o projeto. Isso é uma das principais questões do porquê muitos fundadores procuram investimentos. Porque para que você consiga se dedicar no começo do projeto, quando você não tem nenhum tipo de retirada 100% à sua startup, você vai precisar de um investimento pelo menos para tirar um prolabore, pelo menos para você receber um salário, enquanto você trabalha para que o produto cresça. Então muitos investidores vão querer saber o quão comprometido você está, quais são os planos, quais são as metas, para que todo o arcabouço da construção do investimento seja feito. E aí sim um acordo ser firmado entre as partes, e aí sim, de fato, uma transferência acontecer ou múltiplas transferências do investimento. O processo de investimento ele passa por várias entrevistas e dependendo de quais empresas estão investindo na sua empresa ou do investidor que está investindo na sua empresa, vão ter perguntas e vão ter questionamentos relacionados a isso. Por isso que o Family, Friends and Fools, no começo, acaba sendo muito atrativo. Porque pessoas que confiam em você, investem o dinheiro no seu projeto, elas não são pessoas que vão perguntar tanto ou que estão tão preocupadas com resultados. Elas estão muito mais preocupadas em te ajudar a construir algo de valor do que, de fato, obter um retorno financeiro. Mas é claro que o retorno financeiro também faz parte dessa negociação. E aprofundando um pouco mais como foi ali a minha experiência com investimentos. No começo, eu achava que esse negócio de investimento em startup era meio mentira, assim, porque eu via muita empresa recebendo investimento, eu já tive vários projetos que não receberam investimento e ninguém nunca se interessou em investir. E eram projetos bem ruins também, então a execução foi péssima, então eu dou graças a Deus que ninguém investiu, porque ia perder dinheiro. Mas quando o Aptim começou a dar certo e quando a gente começou a receber algum investimento, eu comecei a acreditar que esse mundo realmente existia, porque até então, para mim, isso tudo era muito ficção. E como que foi esse processo? Eu e o meu sócio, eu sempre cuidei da parte de tecnologia, e o meu sócio sempre foi a pessoa responsável pelos processos administrativos e pelo comercial, e ele montou um pitch deck, um PPT, que a gente chama de pitch deck, que ele mostra o que é o produto, onde a gente quer chegar e quanto a gente precisa, e começou a falar com pessoas do ciclo de conhecimento deles. Essas pessoas acreditaram no projeto e junto com elas trouxeram outras pessoas, porque também existe muito disso, que quem acredita no seu projeto vai trazer mais pessoas junto com ela para poder apostar no seu projeto e colocar um dinheiro com essa fé no futuro da plataforma, no meu caso. Então, a gente fez muitas reuniões mesmo, é um processo exaustivo. Então eram 3 a 4 reuniões por dia,
com pessoas, possíveis investidores, com pessoas interessadas, ou com pessoas que poderiam abrir porta para nós, com outros investidores, pessoas que tinham contatos e conversando com empresas que investiam em startups. E aí, quando a gente não era aprovado, a gente perguntava o que faltava para ser aprovado, o que a gente precisava para ser aceito no processo daquela startup. E uma das empresas que a gente tentou ser aplicado, a gente acabou não sendo aprovado porque a gente não fazia parte da tese de investimento deles, era a Bossa Nova, do João Kepler. A Bossa Nova é uma empresa focada em investimento anjo em startups e eles têm uma tese bem interessante, que são empresas que estão começando e a única coisa que eles exigem é um faturamento mínimo de X mil reais por mês. Na época a gente não tinha esse faturamento e a gente também não tinha como comprovar esse faturamento, então a gente acabou não entrando na tese de investimento deles, mas a gente recebeu um feedback positivo. E isso também é uma coisa importante para o processo de investimentos. Se você está procurando investimento, além de você ter um plano bem claro e consistente, caso alguém negue investir na sua empresa, você tem que perguntar o porquê e você tem que saber as razões pelo qual você foi negado. Porque se aquilo é importante para você, você tem que usar esse feedback para poder construir uma melhor proposta, uma melhor tese ou direcionar melhor qual tipo de investidor você está buscando. Um investidor mais arrojado que toma os mais riscos ou investidores que são empresas profissionais que tomam menos risco na hora de investir numa startup. Então, esse é o nosso processo. E uma coisa que acontece muito é, quando uma pessoa, dentro de um ciclo social específico, investe no seu projeto, isso traz mais credibilidade. Então, outras pessoas se sentem mais seguras em investir no seu projeto. Então, eu vou te dar um exemplo. Um grupo de empresários que tem ali 10 a 12 empresários que se conhecem, que trocam ideia, que eles falam entre si de empresas, um deles decide investir no seu negócio. Isso vai fazer com que os outros empresários também vejam esse investimento como uma oportunidade de negócio e não queiram ficar de fora dessa oportunidade de negócio se for muito convincente a sua apresentação do pitch deck. Porque nesse começo o que vai mandar é o quão bom o seu pitch deck é e o quão bom você consegue vender a sua ideia para que as pessoas investam. Porque nesse momento a gente não tinha nada, a gente não tinha produto, a gente estava construindo o que a gente tem hoje e era um PPT ali, basicamente, que a gente tinha quando a gente recebeu o investimento. Hoje a gente já tem uma plataforma construída, a gente já tem usuários utilizando e estamos nesse momento de crescimento. E vai chegar um momento no futuro onde novas rodadas vão ser importantes. Por quê? Porque nós iremos querer dar um salto maior na Pitch-in para poder levar ela para outros países ou para poder trazer funcionalidades que precisam de um corpo e uma estrutura muito maior do que a gente tem hoje. Mas isso é um assunto para o futuro. Mas caso você tenha interesse em procurar investimentos para sua startup ou até mesmo começar um negócio, essa foi a minha experiência de como foi esse processo. São muitas entrevistas, muitas perguntas, poucas respostas e os poucos sims que você tiver vão te ajudar a se manter motivado para poder avançar no negócio. Essa foi a minha experiência e esse é um pouco sobre como funciona o mundo de investimentos em startup. Se você tem alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo, deixa nos comentários e compartilha com seus amigos, com seus colegas, curta e se inscreva no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.